atendimento de urgência, instruções de mobilidade. Dicas de orientação com o bombeiro instrutor Renato Firmino. Pontualmente 8 horas, e como acontece todas as segundas-feiras, já em nossos estúdios, o bombeiro instrutor Renato Firmino com dicas sobre segurança e informações importantes aqui para nós. Bom dia, Firmino. Bom dia, Rosana. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Bom dia a todos ouvindo da Rádio Jovem Pan. Um prazer estar aqui novamente nos estúdios da Jovem Pan para orientar as pessoas sobre segurança do trabalho e também dicas de primeiros socorros, combate a incêndio, e como nós fizemos já na semana passada também, parte de dicas de elevadores, riscos dos elevadores e escadas rolantes. Bem pertinente. Um prazer. Gustavo Ferrari, bom dia. Bom dia, Rosana Pires, bom dia, amigos ouvintes do Jornal da Manhã, iniciando o mês de maio já, né, com muitas novidades, e o bombeiro Renato Firmino trazendo aí novamente dicas importantes de prevenção e segurança. Bom, é recorrente no nosso município, Firmino, isso já aconteceu há alguns meses e tem aconteceu no mês de abril novamente, né? O cidadão, ele trabalha numa obra e de repente ele despenca lá de cima, seja fazendo o trabalho do empreendimento, seja fazendo a manutenção do empreendimento. Quando você trabalha em altura, você tem algumas regras a serem seguidas, né? Algumas normas a serem cumpridas. Uma delas é a NR 35, a norma regulamentadora 35. Gostaria que você explicasse do que se trata, o porquê ela é importante e o que ela contempla. Bom dia, Firmino. Bom dia, Gustavo. Muitas pessoas, né, durante um trabalho, execução de um trabalho, até mesmo na residência, Gustavo, muitos deixam de fazer o uso dos equipamentos. Então, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, existem as normas regulamentadoras que deverão ser cumpridas, né? Então, as NRs, então, como trabalho em altura, por exemplo, a NR 35, ela exige alguns documentos, algumas ferramentas aí de trabalho, dentro de uma empresa, e que deverá ser cumprida. Acima de 2 metros de altura, né, o trabalhador deverá passar por treinamento da NR 35, que é a segurança do trabalhador nas alturas. Também fazer uso dos equipamentos obrigatórios, como capacete, óculos de segurança, cinto tipo paraquedista, o cinto, né, que vai atender aí, né, qualquer situação de emergência que ele venha Esse sofrer. cinto, ele tem um mosquetão? Ele tem mosquetão, ele tem também o talabarte duplo hoje, né? Obrigatório talabarte duplo. Transversal, que você coloca no peito, né? Isso, aquele cinto, né? Que atende tanto a região superior aqui, tórax, né? E também a região inferior, que são as pernas. E então nós temos aí os talabartes que acompanham todo o cinto de segurança. E esses talabartes, esses equipamentos deverão ser analisado antes do uso, depois do uso. Então a norma regulamentadora 35, acima de 2 metros de altura, ela exige o treinamento. A pessoa também dentro de uma empresa deve ter o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional em dia, que são os exames periódicos, que faz o eletroencefalograma, eletrocardiograma, né? Vai aferir a pressão antes de subir na altura, né? Algumas empresas pedem para que o funcionário faça isso, né? Mas até pro funcionário, se o funcionário tiver labirintite, por exemplo, não pode subir, né? Não, aí ele precisa passar por um clínico, tem um médico responsável que vai saber se ele está apto para o trabalho ou não. Então há essas exigências. E antes de fazer o trabalho em altura, Gustavo, dentro de uma empresa aí, numa obra, né, no canteiro de obras, a pessoa, antes de exercer a função, precisa fazer alguns documentos, preenchimento de análise preliminar de risco, hoje também usado como análise preliminar de perigo, né? Uma ferramenta que vai analisar os riscos ali naquele local de trabalho. Se tem fiação nas proximidades, se tem água, se tem produtos químicos, então como que está o piso, se está regular ou não, para se for instalado um andaime, se vai ser instalado uma escada, se vai ser feito o uso de plataformas elevatórias, como está, o que ele vai usar. Então, análise preliminar de risco. Firmino, você está falando de um cenário em que o responsável pela obra é coerente, sim, é pertinente, né, com relação aos equipamentos de segurança, né, e também tem todo o cuidado com a saúde e também com a vida do trabalhador. Isso
deveria ser algo normal. No entanto, a gente se depara com profissionais, às vezes, que precisam trabalhar, né? E que às vezes cumprem determinações do mestre de obra, do responsável pela obra, que não estão nem um pouco preocupados com esses trabalhadores. A exigência desses equipamentos deveria partir de quem? Do empregador, né? Então existe a norma que deve ser cumprida e um responsável aí pela segurança ali do trabalho, né? Que um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança da obra, que ele oriente as pessoas, que obrigue aquele profissional a usar. Pois o profissional pode se recusar a subir sem? Pode. Mas ele também pode ser mandado embora, existe, né? Um termo de recusa. Não, isso aí, pela norma, existe o termo de recusa. Que quando a pessoa não se sente segura ali daquele trabalho, ele tem o termo de recusa. Por quê? Para assegurar mesmo ele durante o trabalho. Então ele precisa passar pelo exame, precisa fazer essas ferramentas, o preenchimento desses documentos e fazer o uso necessário dos equipamentos. Ô Firmino, e essas normas, elas são protocolares, né? Elas são estudadas, né? Isso daí não é feito de forma aleatória, não, certo? Não. Digamos que a empresa que está fazendo o empreendimento não tem condições, ou naquele momento ela não tem os equipamentos necessários e ela resolve fazer uma improvisação. Existe isso? Por exemplo, se no andaime, por exemplo, o andaime não está confortável para o funcionário, aí resolve fazer algo provisório, uma cadeirinha provisória ou então até mesmo um rapel. O funcionário também, ele pode recusar, não é isso? Não tem improviso, né? Não existe, né? Não. Então, a norma, ela existe justamente para seguir o que está ali na norma, para segurança mesmo. Não tem improviso, não tem aquela, vou colocar uma tábua aqui, vou amarrar com um tipo de corda que nem é específico para o trabalho. Então, as cordas, os equipamentos são específicos para o trabalho, tem a sua capacidade certa para o trabalho em altura. Então, quem que instala isso, Firmino? A pessoa que faz o curso da NR35. Quer dizer, é uma pessoa contratada da empreiteira, por exemplo, que vai fazer o curso, né? Então, muitos profissionais, né? Muitas empresas fazem o curso, chamam um profissional habilitado, como eu faço em muitas empresas, de aplicar esse curso da NR, orientando as pessoas como que vai ser feito o uso do equipamento, qual a capacidade de cada equipamento, a corda, como que faz o nó. Por exemplo, eu sou síndico de um prédio, por exemplo, tô dando um exemplo, tá? Sim. De 15 andares, e eu quero fazer a pintura do meu edifício. O que eu tenho que fazer? A contratação de uma empresa especializada para fazer essa pintura, ou você... Como chama essa empresa, ou como chama o profissional que aplica esse método? É o que faz trabalho em altura. Você vai buscar informação de um profissional que trabalha com fachadas, pinturas, manutenção, que faça esse rapel, que faça esse trabalho em altura, que ele está assegurado pela ANR, que tem tudo documentado, né? Uma empresa idônea que faz um trabalho com responsabilidade. Ou seja, limpeza de vidro em altura, pintura, manutenções até, em geral. Por exemplo, quando você faz uma mudança, por exemplo, eu nunca vi pessoalmente, mas já li a respeito. Um piano de cauda, por exemplo, então qualquer equipamento muito grande, ele não sobe pelo elevador e nem pela escada. O acesso é por fora. Às vezes faz acesso por fora. Também tem que se contratar uma empresa especializada, né? Para isso, tá? Então, numa obra, dentro de uma empresa, você que vai fazer o acesso em altura, cuidado. Procure fazer o curso, né? As empresas aí onde tem os técnicos de segurança do trabalho que contratam outras empresas para aplicar o curso, faça com que o seu colaborador, o seu funcionário entenda sobre a norma regulamentadora, faça o uso correto dos EPIs, faça uso do capacete, do óculos de segurança. Muitos estão na altura e não estão usando óculos. Se aqui em solo, se entra um cisco no olho, já incomoda, imagine acima de 2 metros, 3, 4, 8, 20 metros de altura, Gustavo. Então há necessidade de fazer o bom uso do equipamento. E o equipamento de proteção individual, o EPI, ele deve ser inspecionado antes do uso e depois do uso. Cuidado com o equipamento, ele tem a sua validade. Então todo equipamento tem a sua CA, a sua certificação de aprovação, que tem lá o seu prazo de validade, tem lá os cuidados com o equipamento, para que ele serve. Então, cuidado ao fazer o trabalho. Então, lembre-se, antes de fazer um treinamento,
Faça com responsabilidade esse trabalho. Observe as condições do local que vocês irão trabalhar. O equipamento cinto de segurança e o talabarte. O talabarte ele tem os seus 2 pontos de ancoragem. Para fazer 2 pontos de ancoragem, Gustavo, por isso ele é duplo. Tem o talabarte que tem absorvedor de energia. O talabarte ele fica preso no andaime ou fica preso em cima, na ponta da onde ele está ancorado? Na estrutura, né? Quando vai fazer o acesso, um trabalho com andaime. Antes de fazer a montagem do andaime, como está o solo? Será que ele está livre do andaime cair? Como que está a situação? Será Quer dizer, que... o andaime ele tem que estar num nível, ele não pode estar inclinado, né? Não pode ter inclinação, por isso que existem as sapatas que são ajustáveis. Então você ajusta a sapata, em dias de nivelado. chuva é possível subir um andaime? Não pode ser feito trabalho em altura em dias chuvosos. E cuidado com ventos fortes. Isso eu ia perguntar, o vento também tem a gravidade também. Balançar o andaime, né? Também, então, antes a condição de tempo, como estão as condições do local, o andaime deve ter aquelas travas diagonais para não desestruturar o andaime. Está sempre usando aquelas travas diagonais. Aquela plataforma que a pessoa fica sobre o andaime, não pode existir vão. Corre o risco da pessoa cair entre o vão ali, o pé, passar entre aquele vão das plataformas. O andaime deve ser locado, quem vai fazer a locação do andaime, com a escada marinheiro. Lá em cima o guarda-corpo com o rodapé, lá em cima do andaime. E sempre fazer o uso de ferramentas que vão ser usadas lá em cima do trabalho, Gustavo, com portas-ferramentas, para que evite que caia uma ferramenta lá de cima do andaime. Ou na cintura ou no próprio andaime, né? Isso, está sempre com a ferramenta ancorada também. Firmino, isso também serve para quem sobe em poste, por exemplo? Mesma situação. Poste de energia, quem vai fazer trabalho aí igual da telefonia, parte de eletricidade, então os profissionais fazem muito uso das escadas. Escada prolongável. A escada, Gustavo, tem um ângulo correto para se instalar. Não é simplesmente pegar e colocar a escada. Né? Ela pode ficar muito inclinada, pode estar muito afastada do ponto onde vai ser feito o trabalho. E você tem que travar a escada também. Sempre estaiar, no sempre posto, amarrar. Né? O andaime também, acima do 4º metro do andaime, ele deverá ser instalado uma corda, fazer um estaiamento dele, um travamento do andaime. Então, para subir na escada tem um ângulo correto. É 1/4 do comprimento dela, o ângulo da escada. É 1/4 do comprimento dela. Não pode estar muito próximo do local, da parede ou do poste, o que seja, o local que vai fazer o trabalho, e não pode estar muito afastado. Ou seja, Firmino, não é somente, por exemplo, a gente sabe, né, que uma empresa, por exemplo, uma empreiteira contrata uma equipe, né? A equipe que vai fazer a construção. Sim. E essa equipe é gerenciada por um mestre de obra. Não é simplesmente o mestre de obra fazendo achismo, certo? Não. Né? Ele precisa fazer com que o colaborador entenda o trabalho, a pessoa precisa entender o trabalho, precisa fazer esse curso e usar os equipamentos necessários, né? Calçado de segurança, luvas, por exemplo. A luvas, ela entra como facultativa. Para você desenvolver um nó numa corda, a luvas pode acabar atrapalhando. Então, para desenvolver o nó, você tira, depois vai exercer a função, calça luvas novamente para você fazer a tarefa, aquele trabalho. Então, o cinto de segurança, o capacete, o óculos, o talabarte, é para estar a pessoa ancorada. Ô Firmino, só tira uma dúvida, quando você contrata uma empresa especializada, agora eu tô falando do especialista, tá? Ele cobra por hora, por dia, por empreitada? Aí, para fazer a instrução? É isso. Ou para fazer o trabalho? O trabalho. Aí vai conforme a empresa, né? Que pode então, ser aí não hora, corre o risco da empresa querer fazer tudo num dia só para economizar? E aí acaba fazendo bobagem? Não pode ter essa pressa. Né? Nós devemos ter agilidade no trabalho, mas trabalhar com segurança. Então, não deixe com que essa pressa atrapalhe a sua segurança. Então, muitas pessoas saem da residência e vêm para o trabalho com a cabeça em parafuso, né? Todos nós temos problemas familiares, sim, problemas financeiros, problemas de saúde. Muitos não esquecem o que está lá fora, o que está lá na residência. Muitos trazem para o trabalho e pode esquecer da segurança, fica focado em outra situação e esquece da própria segurança. Então, você que vai acessar a altura, fazer o trabalho em altura e não tem o curso da NR35, procure fazer o curso. Conheça os seus equipamentos. Faça o uso adequado do equipamento.
Saibam as capacidades dos materiais, a corda que é específica para o trabalho. Tem pessoas que compram qualquer tipo de corda para fazer o trabalho em altura. A corda de trabalho em altura é para segurar você. É para você que faça o uso correto dessa corda. Essa mesma corda que você faz o trabalho em altura para fazer uma linha de vida, para segurar a sua saúde, você que está fazendo o trabalho, não faça o uso dessa corda para amarrar materiais. Muitos usam a mesma corda para fazer içamento de materiais, amarrar materiais. E vai uma dica aqui para você, trabalhador que trabalha em altura. Os equipamentos deverão estar sempre protegidos. Num local que tem um canto vivo, uma estrutura onde tem canto vivo, que não é canto arredondado, procure proteger esse canto vivo, para que essa corda esteja em contato com a proteção, pois a corda pode cortar, pode quebrar a alma interna que existe dentro da corda, que nós vamos falar sobre capacidades de materiais também, Gustavo. Resistência, que é importante, né? A resistência, falar de mosquetão, da corda, do cinto de segurança. E muitos falam assim, a pessoa não pode ser contratada porque ela tem mais de 100 quilos. Mas a norma, ela não proíbe a pessoa que tem mais de 100 quilos fazer o trabalho. Quer dizer, o obeso pode subir, ô Firmino? A pessoa com mais de 100 digamos quilos? Um obeso de 120 quilos, ele pode subir, por exemplo, para pintar um prédio? Às vezes a pessoa tem uma massa corpórea maior, né? O cara é mais alto e ele pode pesar mais que 100 quilos. Por isso exige equipamentos com maior capacidade. Então existem equipamentos que até 100 quilos e existem equipamentos com mais de 100 quilos para atender essas pessoas. Ô Firmino, e quem aplica, por exemplo, tela de proteção em prédio, em apartamento, aí é um trabalho interno, dentro do prédio, né? Na sacada, né? Forrando toda a saída da sacada com a tela de proteção. Quais são os equipamentos para ele utilizar? Ele precisa estar também equipado com cinto, com talabarte ou fazer uma linha de vida usando trava-quedas para fazer a instalação desse equipamento. Muitas pessoas pensam que apenas uma corda já é suficiente, tá, Gustavo? E não, por isso o talabarte ele tem 2 pontos de ancoragem. São 2 pontos de ancoragem que tem no trava-quedas. A corda não é uma única corda, precisamos ter uma de backup também, uma com segurança maior. Eu participei de 3 instalações, né? Em apartamentos diferentes de colegas. Eu estava lá, coincidentemente, quando os 2 profissionais estiveram fazendo as instalações. E nenhuma das vezes eu vi um desses profissionais utilizando qualquer tipo de segurança. Eu até disse a um deles, falei, viu, você está num apartamento de 12 andares, se debruçando para fazer o furo para colocar a argola. Você não vai usar nenhum tipo de equipamento? Ele falou, não, é só eu e Deus. Muitas pessoas têm essa autoconfiança, tantas vezes fazendo esse trabalho e pensa que nada vai acontecer com ele. Pelo contrário, é essa autoconfiança que pode levar a um acidente. Então estejam sempre protegidos. Nas empresas tem regras. Tem empresa que acima de 1,5 metro de altura já exige todos os materiais. As ferramentas de trabalho, a análise preliminar de risco, o preenchimento também daquele documento que é a permissão para trabalhar em altura. A burocracia ela é necessária, mas a gente percebe muitos que não seguem. Na prática ninguém faz, porque Muitos se fizer vai acabar atrasando o procedimento, né? Mas deveria fazer. Com certeza, porque em 1 segundo essa pessoa pode perder a vida. Não tenha dúvida. Firmino, no caso de um acidente, por exemplo, o cidadão está pendurado lá e sofre qualquer tipo de avaria na corda ou no próprio andaime, o que se fazer? A quem recorrer, a quem chamar? Então qualquer situação de emergência em altura, né? A pessoa que ficou lá em suspensão inerte, né? Que ela fica suspensa por cordas, suspensa por talabartes. Então a pessoa que está na obra, muitas das vezes ela tem o treinamento para fazer o primeiro atendimento de emergência, mas contem sempre com o apoio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Disque 193, liga para a emergência imediatamente para que venha mais rápido possível para fazer o salvamento dessa pessoa que está na altura. Pois a suspensão inerte, a pessoa, principalmente quando está inconsciente, vai fazer o garroteamento da artéria femoral, ali o sim devido à pressão, e pode ter um síndrome de mal de Arnés. O que é isso? O que seria isso? Que quando está sofrendo aquele garroteamento na artéria femoral, quando o coração faz a sistolia e diastolia, ou seja, manda sangue para todo o corpo humano e recebe o sangue novamente, assim que chegar nessa região que está sendo garroteada na artéria femoral, não vai irrigar os membros inferiores, não vai ter irrigação. Ele pode apagar, quer dizer? Pode acontecer sim, de as toxinas
ali das células que estão abaixo voltar para o coração e essa pessoa sofreu uma embolia. Então, a importância Isso sim é comum de chamar, acontecer ou não? pode acontecer, principalmente a vítima quando está suspensa e está inconsciente. Firmino, a gente sabe também que muitos que trabalham como pedreiro, por exemplo, gostam de tomar uma cachaçinha, né? Isso é normal e não é crítica ao que eu estou falando ou fazendo. A minha pergunta é, quem vai subir? Se tiver, por exemplo, tomado uma cachaça na véspera ou tiver um pouco no estado alcoolizado, não deve subir, não né? deve subir. Não deve subir. Então a norma ela exige também algumas empresas que façam a aferição de pressão arterial, né, antes de subir, que tem seu limite. Então a pessoa precisa passar ali pro técnico de enfermagem do trabalho antes de fazer. Se a pessoa não está sentindo bem, não sobe. Orienta o profissional ali, o responsável, e ele coloca outro para exercer a função. Então, cuidado você que trabalha em altura. Procure fazer o curso, procure seguir as regras, procure instalar os equipamentos corretamente, saibam fazer uso do equipamento. Quantos locais que eu já não passei e vejo o pessoal fazendo uso de capacete sem cinto jugular? O capacete invertido para trás. Acha bonito, né? Não, faça uso correto do EPI. Por quê? Quem sofre? Você que sofreu o acidente, a sua família e também o responsável pela obra e todos que trabalham com você. Então, cuidado, faça uso adequado dos equipamentos da melhor forma possível e trabalhe com vontade, trabalhe com segurança, que a sua família te espera. Olha, o Biratã Vieira, Firmino, que é da Delegacia do Trabalho, auditor fiscal do trabalho e também aí do Ministério do Trabalho, ele diz o seguinte, ó, no Ministério estamos levantando as mortes em obras de 2022, ou seja, deste ano. Só esse ano já temos 4 quedas por morte e interdição de obras, 8 mortes, ou seja, quase o dobro do ano passado. Ele está dizendo que já são quase 8 mortes neste ano por conta dessa situação. E estamos no começo do mês de maio. Então... Um abraço, viu, Bira? Obrigado pela participação. Bira, um abração, querido. Valeu aí. Então, nós precisamos trabalhar com segurança. Você, trabalhador, trabalha em segurança. Cobre aí do seu... do responsável pela obra, para que você faça o treinamento, é importante. Muitas empresas investem muito em treinamento, Gustavo. Firmino, para a gente finalizar, a gente sabe também que o suicídio é uma causa problemática, né? Que envolve fatores psicológicos e nem sempre a pessoa que está numa situação dessa está raciocinando emocionalmente, tranquilamente, da forma como tem que ser. Há riscos também do cidadão utilizar de trabalhos assim para provocar um suicídio? Pode acontecer, né? A pessoa, nós não sabemos, né? As condições, como que tá a situação psicológica da pessoa e que pode acontecer. Como diagnosticar isso na obra, sabendo que se a pessoa tá legal ou não tá para subir, por exemplo, uma síndrome do pânico, a pessoa não está emocionalmente apta a executar a tarefa. Quem que deve fazer essa aferição? Essa avaliação? O profissional ali que trabalha diretamente com ele, que diariamente ele já tem contato com esse trabalhador e vê que ele não está num dia legal, não está bem, opa, hoje esse cara tá diferente. Será que aconteceu algo com ele? Procurar conversar, procurar tirar algumas informações para saber o que está acontecendo, porque pode levar sim a pessoa a fazer algo, né, que é inesperado. Então, por isso, cuidado você que trabalha em altura. Faça o trabalho em segurança. Firmino, agradeço sua participação, seus canais de contato, quem quiser entrar em contato contigo, saber a respeito da sua empresa e também das técnicas que você desenvolve e aplica nos seus treinamentos. Vocês que queiram fazer um treinamento de trabalho em altura, R35, contem com a Fire Life Treinamentos, contem com o Bombeiro Firmino. Rede social, Instagram, Bombeiro Firmino, no Facebook está como Renato Firmino. A empresa Fire Life Treinamento está instalada aqui no Bandeira Centro Empresarial, um local maravilhoso de se estar. Venha conhecer as novas instalações aqui que estão montando aqui para você cuidar aí dos seus trabalhadores, fazer excelentes trabalhos aí em altura, espaço confinado, emergência com primeiros socorros e tudo mais. Fica aqui a dica do Firmino para vocês. Gustavo, muito obrigado a todos da Rádio Jovem Pan, a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan que nos assistem e nos ouvem também. Que vocês saiam da residência, venham para o trabalho, trabalhem em segurança, façam
com que isso aconteça trabalhando legal, faça corretamente seus trabalhos. Volte para os seus familiares em segurança. Um beijo do Firmino para vocês e até uma próxima semana, se Deus quiser. 8h27 com o bombeiro Renato Firmino. Ofereço esse café a todos os profissionais que trabalham nas alturas, sejam elas profissionalmente, sejam eles fazendo também o lazer, que é o rapel, né? Os bombeiros também treinam o rapel semanalmente. Então, a todos os profissionais eu ofereço esse delicioso café Celso com os produtos da Padaria Real. Semana que vem temos mais bombeiro Renato Firmino. 8h27 agora. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.